Só tenho a agradecer, senador Randolph, e eu que peço desculpa ao nosso presidente, porque o senador Omar tem todos os créditos com a bancada feminina. Afinal, embora não tenhamos vez, temos voz nessa comissão, graças a uma decisão individual dele, depois referendada pela unanimidade dos membros desta comissão. Então, muito obrigada mais uma vez. De público, eu agradeço ao senador Omar Aziz. Mas, doutora Natália, doutor Cláudio, em função do tempo de vossas senhorias, do cansaço, eu vou ser muito breve. Eu tinha, no mínimo, 3 perguntas para fazer, eu vou reduzi-la a uma, de caráter, a meu ver, essencial. Eu tenho feito muitas perguntas para corroborar e colaborar com o relatório do senador Renan. Portanto, baseado em fatos presentes, hoje eu vou uma pergunta baseada em fato presente. É importante parecer quem são responsáveis por essa fatalidade de estarmos chegando próximos a 500 mil vidas, é impedir que os familiares desses mesmos mortos venham a sofrer o mesmo destino, né? Talvez até, e essa era uma pergunta que não vou fazer, deixo para o momento oportuno, é exatamente se a questão genética contribui, porque às vezes o mesmo vírus, com a mesma letalidade, atinge famílias diferentes e não causam nada em algumas famílias e às vezes em outras famílias está sendo dizimando vários membros da família, pai, mãe, irmão, tio. Então acho que pode ser que haja um componente genético. Era uma pergunta que ia fazer, mas essa eu busco a resposta posteriormente com os senhores, com a ciência. Para economizar o tempo aqui, eu gostaria apenas de fazer um esclarecimento e uma pergunta de caráter atual, de que forma podemos salvar vidas hoje, amanhã, até o final dessa pandemia. Pois bem, comparando os seus depoimentos técnicos, científicos, baseados e que praticam, infelizmente, a imunidade por contaminação, por imunização, e até desdenham dessa imunização por meio da vacina, tiveram dificuldade até tempo ideal, a ponto de estarmos aí discutindo quantas mortes teríamos poupadas ou quantas vidas estariam hoje entre nós, né? Hoje falam aí de 3 em cada 4 poderiam ser poupadas, que fossem de 2 em cada 2, que fosse uma vida em cada 4, que fosse 20%, nós estamos falando de 100 mil vidas poupadas. Portanto, comparando os depoimentos de vossa teoria com aqueles que negam a ciência, que ainda eles já perderam, né? Aquilo que a sensibilidade, a paixão, a capacidade de ser adorado. Então, é isso mesmo a minha pergunta. Então, e mesmo amanhã, da ciência, continuando a defender para esse remédio provadamente ineficazes, continuam promovendo a aglomeração, pregando o uso de máscaras protetoras. A minha pergunta sobre máscara, ao uso, eu quero ser prática, né? Nós estamos na ciência hoje, temos muito a agradecer, essa CPI está fazendo esse papel. Os morros, nós estamos ouvindo atentamente, porque é fruto do que os senhores vossas senhorias estão o encontro entre a ciência e a política. Nós estamos aqui num grito de indignação, chamados sem vacina, sem proteção, e me desculpe o exemplo, mas é o que veio na minha imagem enquanto eu estava ouvindo a senhora e o senhor, né? Como nas arenas romanas, em que os cristãos eram devorados em minutos pelos leões famintos, nós estamos assistindo hoje, nas arenas da vida, 500 mil brasileiros tombarem ao som do sarcasmo, do descaso, do negacionismo de alguns que têm nome e têm sobrenome. Então, hoje, por meio dos senhores, nós estamos aprendendo. Agora é hora, e é isso que eu gostaria de dizer, da política falar aos senhores. Eu gostaria de, em nome dos senhores, falar aos cientistas, aos médicos, aos enfermeiros, aos profissionais de saúde, a todos os que trabalham hoje na saúde pública, e fazer um compromisso da maioria da bancada feminina e que acredito da maioria dos senadores da República, para dizer à nação que as normas jurídicas também têm hierarquias. Para alguns que se fingem não saber, portaria não vale mais que lei no Brasil. As leis, elas se submetem a regras, mas a lei não se submete à portaria. Venha essa portaria de onde vier.
chegue ela de onde chegar. Qualquer mudança em relação ao uso de máscaras no Brasil terá que passar pelo Congresso Nacional. A portaria só serve apenas para regulamentar o que nós estabelecemos. Esse é preceito jurídico no Brasil desde sempre. Não se cria direitos, não se modifica direitos, nem se extingue direitos no Brasil, a não ser por lei, ou a não ser que a lei dê esses poderes. Então, o que pode a portaria? A portaria pode dizer o tipo de máscara que serve, o que não serve. Isso não é competência nossa, é da ciência, é do Ministério da Saúde. O que pode uma portaria? A portaria pode esmiuçar detalhes, não coloquem a mão no olho quando utilizar a máscara, tome cuidado, não deixe ela ficar úmida, e até dizer quanto tempo deve se trocar, que tipo de máscara entra dentro de um avião, que tipo de máscara não protege um passageiro dentro do avião. Nós temos leis hoje que falam sobre a obrigatoriedade da máscara. E, para deixar muito claro, ela não veio do governo federal. Essa lei foi de iniciativa do Congresso Nacional e só aconteceu no pico da pandemia, porque ela modificou uma lei de fevereiro que não tratava disso, e mais, ela veio, isso eu tratei na reunião passada, com vetos do presidente da República, vetos fora de hora, porque ainda assim, fora do tempo constitucional, depois de já ter vetado alguns dispositivos sobre essa questão, veio, depois de 3 dias, outros vetos impedindo, por exemplo, a publicidade de como usar máscara nos estabelecimentos comerciais e também proibindo a obrigação de uso de máscara no sistema penitenciário socioeducativo, inclusive para os profissionais do sistema penitenciário, para os agentes penitenciários. Então, nós estamos realmente diante de um governo que não acredita no uso de máscara como forma protetora de salvar vidas. E a pergunta, porque, como eu disse, essa CPI não trata só do passado, ela trata do presente. Para que deixe muito claro, já que nós estamos aí diante da iminência, não só do governo federal, mas de governadores querendo se disciplinar sobre essa questão sem passar pelas assembleias legislativas ou pelo Congresso Nacional, nós estamos na iminência até de discutir a possibilidade de voltar a apresentar e aprovar um projeto de lei no Senado Federal. Sei que já tem parlamentar pensando em apresentar, e eu gostaria de ouvir a ciência em que sentido. O que nós poderemos, como emenda a esses projetos que estão sendo protocolados hoje no Senado Federal, ou mesmo na segunda-feira, de forma bem objetiva. Os senhores já esclareceram bem no início, mas eu gostaria de forma efetiva para que pudéssemos apresentar a emenda. Quando? Em que momento nós podemos flexibilizar o uso de máscaras no Brasil? Porque também eu quero tirar a máscara do rosto, no momento certo, mesmo depois de imunizada. Qual o percentual de vacinados no Brasil com a primeira e segunda doses? Depois de quanto tempo? Qual o patamar seguro de circulação do vírus? Depois que o vírus estiver circulando, em que percentual? E em que momento que nós podemos estar flexibilizando as máscaras também no que se refere ao momento seguro, no que se refere às pessoas que estão sendo contaminadas semanalmente, ao número de mortes diárias ou semanais. Hoje temos quase 2.000 mortes diárias. Quando tivermos 1.500, podemos tirar as máscaras. Quando tivermos 1.000 mortes por dia, é o momento de tirar as máscaras. Quando nós tivermos 500, quando tivermos 100, esse conjunto de situações precisam ser observadas para que nós possamos fazer a melhor lei para garantir a todos os brasileiros o direito à vida. É esta a pergunta que deixo à senhora, a doutora Natália e ao doutor Cláudio. Doutora Natália, para nós podermos caminhar para a conclusão, vou lhe conceder 2 minutos, a senhora e o doutor Cláudio, para podermos em seguida ouvir o senador Omar, presidente dessa comissão, e terminarmos. Obrigada, senadora. Serei breve, senador. Senadora, a curva de casos novos e de óbitos é que deve nos orientar quanto ao momento em que a gente pode flexibilizar as medidas preventivas, inclusive o uso de máscara. Não é o número de vacinados, é a curva de novos casos, a quantidade de novos casos e a quantidade de óbitos. Se a gente se basear só no percentual de vacinados, isso fica um número muito probabilístico. A gente não sabe o que vai acontecer no Brasil quando a gente tiver 70% de vacinados. Isso é uma estimativa. A gente imagina que quando a gente conseguir finalmente atingir esse patamar, a gente vai ter uma população mais protegida e que isso vai diminuir a circulação da doença e principalmente diminuir hospitalizações e mortes, que é para o efeito para o qual as vacinas foram desenhadas.
mas o que deve nos nortear são os números de casos novos e de hospitalizações e de óbitos, e não um percentual de vacinados. Doutor Cláudio. Bom, de pleno acordo com a colega Natália, lembrando o seguinte: infelizmente, pelo rumo que as medidas tomam, vai demorar um pouco para a gente poder flexibilizar, para a gente dizer, olha, a transmissão está sob controle. Nós deveríamos ter um plano que situa essas coisas ao longo do tempo. Então, o que é possível se flexibilizar ao longo do tempo, na medida em que se consiga conter a transmissão. Hoje é impensável, estamos com 2.000 mortes por dia, algo dessa natureza. Com 1.000 mortes por dia ainda será impensável. Quando nós tivermos um patamar muito baixo, nós podemos começar a pensar na flexibilização de atividades. Acho que a máscara deve ser das últimas a cair, já que ela é um instrumento fácil, barato, que não interfere no funcionamento da economia, não interfere em qualquer necessidade das pessoas, exceto um leve desconforto que alguns têm por usar máscara. Então, acredito que não devemos ter pressa nenhuma em fazer a supressão do uso da máscara, e a minha impressão é de que isso ganhou um caráter simbólico para o presidente e para muitos políticos seguidores, que fazem questão de ostentar o não uso da máscara como um símbolo de quem não dá importância para a pandemia, de quem acha que é apenas uma gripezinha que não merece ações de controle. Agradeço, senhor presidente. Como entendo que, pelo menos nessa CPI, a ciência tem que falar por último, tem que falar e estar acima da política, eu deixo a palavra final com os nossos convidados, agradecendo mais uma vez. Muito obrigada. Senadora Simone, muitíssimo obrigado por mais esta contribuição a essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Passa, então, ato contínuo ao presidente dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Omar Aziz, que se encontra no sistema remoto.